Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Estamos todos aqui a serviço do Cristo. Ele nos convoca todos os dias para a sua seara. E a seara do Cristo é o nosso coração. Vamos então nos tranquilizando para estarmos receptivos para a mensagem da noite. Fechem os olhos, se sentirem à vontade. Procurem uma posição confortável na cadeira. Esse momento é só nosso. Sinta-se abraçado, acolhido por toda a espiritualidade amiga aqui presente. Cumprimente o seu anjo da guarda, amigo que o acompanha por toda esta caminhada. Neste momento somos acolhidos por Maria de Nazaré. Ela amorosamente nos envolve em seu manto de luz, conduzindo-nos ao encontro do nosso Mestre Jesus. Jesus é o nosso Mestre e o nosso governador planetário. Se fez humano, habitou entre nós, não o entendemos. Não entendemos suas lições de amor e de misericórdia. Porém, todos os dias Ele nos convoca pelo nome. Ele nos chama. Vem. Vem Fátima, vem Ana, vem Cidinha, vem Natal, vem Cássia, vem Evandro. Ele nos chama pelo nome de cada um. Venham, meus amigos queridos, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Imaginemos-nos no abraço do Cristo, todos nós, num só abraço. E sejamos gratos, imensamente gratos pelo dia de hoje. Sejamos gratos pelo nosso trabalho, pelo alimento, pela nossa saúde. Sejamos gratos pela consciência de reconhecermos que Deus é o nosso Pai. E Jesus é o nosso Mestre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. E livra-nos de todo mal. Que assim seja. Boa noite mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Fátima. Eu sou trabalhadora da casa já há algum tempinho. E aqui a casa, como é pequena, a gente faz de tudo um pouco, né? E o Evangelho hoje é comigo, o estudo da noite. Hoje é comigo, a gente vai refletir um pouco sobre o Sermão do Monte, que é o tema do semestre, Sermão do Monte. Também chamado de Sermão da Montanha. Ele é um dos mais grandiosos ensinamentos de Jesus. Conta-se que esse sermão ele é um belo poema e foi pronunciado por Jesus de cima de um monte, de cima de uma colina. E ele estava rodeado por uma grande multidão. Não eram poucas pessoas, eram grandes multidões. E eu não imagino que multidão que o seguia, não consigo imaginar. Mas eram multidões que o seguiam para ouvi-lo. E este sermão, que são as bem-aventuranças, e tem uma ali, ó, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Ele é o fundamento da moral cristã e devemos considerá-lo como um regulamento que precisamos observar se quisermos caminhar para Deus e alcançar a felicidade suprema. Então, se nós quisermos a felicidade, o caminho, o regulamento são as bem-aventuranças. Tá? Tem outros também, mas se vocês quiserem seguir só as bem-aventuranças, já está completo. Tá? Já é um bom caminho. Tá? Então, neste sermão, Jesus nos ensinou como sermos discípulos fiéis. Discípulo é aquele que segue o Cristo. E fiel, seguimos as suas orientações. Direitinho, né? Já seguimos direitinho? Será que a gente já faz isso? Então vamos lá, a gente vai refletir isso durante esses poucos minutos que a gente vai estar juntos aqui. Tá? Então esse texto das bem-aventuranças, ele pode ser lido nos evangelhos de Mateus e Lucas, no Novo Testamento, tá? Tem o Velho Testamento e tem o Novo. O Velho é antes do Cristo, que é a promessa, né, de que viria um Messias. E o Novo Testamento são os evangelhos, as cartas de Paulo, tá? Apocalipse, tá? É todo um histórico, são todos uns livros que foram compilados, tá? Da história de Jesus e de tudo que ele nos ensinou. Tá? E o Apocalipse, eu não estudei muito ele, mas já ele fala sobre algumas coisas que vão acontecer quando os tempos estiverem próximos, né? Ele fala do fim do mundo, mas a gente como espírita sabe que não é fim do mundo, né? É uma transição, tá? Do nosso planeta, do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, ok? Então em Mateus, nós vamos encontrar no capítulo 5 a 7, nos capítulos, tá? Em Lucas, em todo o evangelho dele está fragmentado, tá? Mateus, ele foi discípulo direto de Jesus, tá? Agora Lucas já não, ele colheu informações, tá? Sobre Jesus, já depois que Jesus havia sido crucificado. E o que quer dizer bem-aventurança? O que é um bem-aventurado? É uma aventura sublime ou um estado de completa felicidade. É bom, né? Estado de completa felicidade. Deve ser bom. Então, as bem-aventuranças, elas destacam bênçãos maravilhosas que foram prometidas a nós, se desenvolvermos certas características de retidão. Tá? Elas estão prontas para nós, mas se nós desenvolvermos algumas características de retidão, né? E o que perseguimos na vida não é a felicidade? Não é o que a gente procura? Não é o que a gente persegue? É o que nós buscamos. Então, as bem-aventuranças são o quê? São um estado de completa felicidade, né? Parece uma utopia, né? Mas só parece. Porque as promessas do Cristo, elas são verdadeiras, não são fantasias. Tá? E aonde é o reino que está sendo prometido? Olha lá. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aonde é o reino? É um lugar? Tem endereço? Né? Não é um lugar, e sim um estado de alma. Tá? Tudo que Jesus veio nos dizer não é físico, não é material, é espiritual. É um estado de alma. Por isso que confundiu tanto as pessoas naquele tempo. Né? Um tempo onde hoje a matéria ainda é muito forte em nós, né? O que é material. Imagina há 2000 anos atrás, né? Como não era forte esse pensamento de matéria, né? De concreto, né? Que é concreto, o que é isso aqui, concreto? Né? Hoje a gente consegue entender melhor, né? Mas naquele tempo, aonde era esse reino? Né? Quem é esse Messias? Né? O que ele vai fazer? Ele vai nos salvar da onde? Só pode ser dessa escravidão. Então tá. Então as lições de Jesus não é de cunho material, e sim espiritual. Tudo que ele nos ensinou
não é matéria, não é local, é espiritual. Tá? Vamos às bem-aventuranças. São 8. Eu não vou falar todas porque não tem tempo. A gente vai ficar só essa primeira, ela é a primeirinha da lista, né? Onde é citado, né, nos evangelhos, bem-aventurados os pobres de espírito é o primeiro. Depois vem as seguintes, os mansos, os misericordiosos. Mas os pobres de espírito vêm primeiro, porque deles é o reino dos céus. Né? E o que é ser pobre de espírito? A gente usa esse termo numa conotação diferente, né? Mas Jesus não usou com esta conotação, não. Tá? Ser pobre de espírito é ser humilde e ensinável. O que é ser ensinável? É aprender lições o tempo todo, independente da sua idade, independente da sua condição. Jesus quer que sempre reconheçamos humildemente a nossa necessidade dele. Ser pobre de espírito é ser humilde, ensinável e reconhecer que nós necessitamos de Deus. Nós necessitamos de Jesus. Nós necessitamos ser cuidados. O nosso espírito ainda é criança. Nós crescemos, mas o nosso espírito, ele é criança. Então, o que é que uma criança precisa? De cuidados. E nós precisamos de muitos cuidados espirituais. Quando Jesus usou o termo pobre de espírito, ele estava se referindo aos humildes, que compreendem as leis divinas. As leis divinas são a lei de justiça, de amor, de trabalho, de progresso, de igualdade. E se esforçam por obedecê-la. Tanto que disse que para estes é o reino dos céus, os humildes, e não para os orgulhosos, que se julgam melhores que os outros. O orgulhoso, ele sempre acha que ele é melhor que o outro. Mas o humilde não, por mais que ele saiba, por mais que ele tenha conhecimento, por mais que ele tenha dinheiro, ele nunca se julga melhor que os outros. Porque humilde não é só ser pobre. Humilde também é um estado de espírito independente da sua situação financeira, situação social. Humilde não é somente ser pobre materialmente. Tá? O pobre de espírito, aliás, não é somente ser pobre material, não necessariamente. Mas é ser rico de valores espirituais. Esse é o pobre de espírito. Tá? Ele é pobre em quê? Ele é pobre na ignorância, ele é pobre de vaidade, ele é pobre de orgulho. É legal, né? São essas pobrezas que o pobre de espírito é rico. Ele é pobre de ignorância, ele é pobre de vaidade, pobre de orgulho, ele é pobre de todos os defeitos, porque ele vai reconhecendo a necessidade dele das lições do Cristo, da presença do Cristo, ele vai reconhecendo a sua infância espiritual. O termo pobres de espírito, ele não foi pronunciado no sermão com a conotação de pessoa que não tem qualidades espirituais. Quando a gente percebe uma pessoa que que ela não se internece com a situação de uma criança que está na rua, que ela não se internece até mesmo com um animal, né, em sofrimento, que ela não se internece com a dor do outro, a gente fala, nossa, mas você é um pobre de espírito. Não foi com essa conotação que Jesus nos trouxe. Ele nos trouxe com essa outra conotação dos pobres de orgulho, de vaidade, tá? Esses daí. O pobre de espírito é aquele que se sacrifica no altar da bondade,
cultivando silêncio, carinho. Quantas pessoas não silenciam para não, na presença de pessoas que têm o verbo pesado, dolorido? Né? Você fala, nossa, você ficou quieta, e se fosse no meu lugar eu teria respondido. Né? A gente já vê esse tipo de coisa. O pobre de espírito é aquele que é generoso, gentil. Tá? O pobre de espírito é aquele que se faz pequenino diante dos outros, embora seja grande em conhecimento e em virtude. Esse é o pobre de espírito. Tá? É aquele que se guarda, pobre de preguiça, ele se guarda pobre de egoísmo, ele se guarda pobre de astúcia, ele se guarda pobre de maldade. Esse é o pobre de espírito. Tá? E o rico, às vezes ele é tão rico que ele não tem espírito. Né? Ele tem o quê? Ele tem tanto dinheiro que ele se perdeu naquela materialidade e o espírito, tadinho, né? Sumiu. Então vamos fazer uma rápida reflexão de nós mesmos, para sabermos se podemos desfrutar desse reino. Vamos analisar uma pequena porção de nós. Uma pequena porção de nós é hoje, tá? Que é o presente. Como que foi seu dia hoje? Desde o amanhecer, saiu para trabalhar, tá? A gente interagiu, a gente conversou, né? Como que foi o dia? Pensa aí. Tá? Conseguiu ser brando? Branda? Conseguiu ser tolerante? Conseguiu ser disciplinado? Conseguiu ser brando com as pessoas no trabalho ou em casa? Conseguiu responder com gentileza às pessoas ou foi com aspereza? Se o seu dia foi de aspereza, não se envergonhe, porque o meu também foi. Estamos todos juntos na mesma escola. Tá? Ser brando, Emmanuel, no livro Pão Nosso, na lição 77, ele diz assim: ser brando ainda está em nosso roteiro de aprendizado, mas precisa ser uma meta a ser atingida. Ou seja, ainda é lição a ser aprendida, mas eu não posso ficar confortável esperando que ela aconteça por si só. Eu preciso me esforçar para atingir essa meta. Então, o Sermão da Montanha, ele nos orienta e simplifica a rota. A lição a ser aprendida é mansidão, misericórdia, aceitação, compreensão, brandura, firmeza. É uma nova roupagem, muito diferente de tudo aquilo que a gente tem sido. Muito. E não é novidade para nós, né? Não é nenhuma novidade. E para atingir esta meta, nós devemos jogar fora o quê? O orgulho, a vaidade, a tirania, a velha roupagem da nossa alma. A gente já traz isso tão exercitado, tão bem aprendido, que ela tá coladinha. Sabe aquela segunda pele? As mulheres que vestem, né? A segunda pele tá tão coladinha que a gente não percebe mais que ela tá no nosso corpo. Ou melhor, ela não tá no nosso corpo. Ela é uma casca e grossa, difícil de tirar, mas ela está na nossa alma, que é o nosso verdadeiro eu, a nossa alma. Tá? E é uma casca tão grossa que ela colou. Né? E a pessoa mal educada, geralmente, a gente chama de quê? De casca grossa. Não é verdade? Mas essa casca grossa não está só no mal educado, está em todos nós. É uma roupagem grossa que a gente precisa se esforçar
para que ela vá saindo aos poucos, não é de um dia para o outro, não é de repente. A natureza não dá salto. Para uma semente virar flor, ela precisa passar pelo processo, né? Tem que aguar, tem que plantar, aguar, tem que ir lá todo dia, colocar a aguinha, colocar no sol, ela vai abrindo, ela vai crescendo até sair a flor. E a gente é assim também, nós somos sementes, sementes de Deus, mas com um potencial enorme para sermos belas flores. Mas esse potencial depende de nós para desabrochar, de mais ninguém, ele está todo em nós. E isso, este exercício chama-se aperfeiçoamento humano. Como que vai o seu aperfeiçoamento humano? Como é que vai a sua proposta de aperfeiçoamento humano? O que você se propôs este ano para o seu aperfeiçoamento humano? Qual foi a sua proposta? Só analisando o dia de hoje, já dá para observar algumas coisas, né? Que tá meio indisciplinado, né? Ele não tá com muita disciplina, mas sempre é tempo, gente. Hoje sempre é tempo para nos melhorarmos, tá? A lição pede que observemos como estamos respondendo às pessoas, como estamos tratando as pessoas. Então, a maioria dos nossos problemas, ela nasce da forma qual tratamos as pessoas e somos tratados. A maioria dos nossos problemas. Vocês já viram que confusão que causa uma palavra maldita? Já perceberam? A palavra inadequada na hora errada, que confusão que ela causa aonde nós estamos, no trabalho, na família, qualquer círculo social. Causa uma confusão danada. E que complexo que é consertar a situação depois. E muitas vezes não dá para consertar, né? Aquela palavra maldita, você fala, nossa, por que eu fui falar aquilo? Já saiu, né? Não é? Não tem um ditado que diz que tem duas coisas que não volta mais, palavra dita e seta lançada? Você lançou uma seta, ela não volta mais. Você falou a frase e acabou. Não dá para recolher ela de volta e pedir desculpas. Nesse livro, Pão Nosso, Emmanuel diz assim, lição 77. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como responder a cada um. Tá em Paulo, carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 6. O que é palavra temperada com sal? Quando você vai fazer uma comida, você vai pôr o sal na quantidade de quem? Do seu paladar. Se você vai fazer comida para fora, para as pessoas, tem gente aqui que faz, né? Não faz mais? Mas se a gente vai cozinhar para o outro, a gente vai colocar sal no nosso paladar ou a gente vai puxar um pouquinho para trás? Vai maneirar um pouquinho? Porque tem pessoas que não gostam de muito sal, tem problema de pressão, e tem outras que já gostam de um pouquinho mais de sal, porque ele dá mais sabor, né? Realça o sabor da comida. Então, quando nós vamos falar com a outra pessoa, se a gente não conhece, tem certas verdades que a gente tem que puxar um pouquinho para trás, né? Puxar para trás é abrandar o verbo, maneirar o que vai falar, não falar verdades tão duras. Em casa, com o cônjuge, a gente já pode pegar um pouquinho mais pesado, né? Colocar um pouquinho mais de sal, né? Às vezes põe pimenta também. Com o filho, também a gente pega um pouquinho mais pesado. Por quê? Porque a gente quer que ele perceba as verdades da vida. Então é isso. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Responder de forma edificante é o que estamos tentando aprender. Sendo necessário desenvolver uma certa sensibilidade do estado do outro. Como que eu vou ser assertiva conversando com as pessoas? Eu preciso desenvolver a minha sensibilidade.
Principalmente no olhar. Se você não conhece a pessoa, você precisa observar como que a pessoa está, se ela está triste, se ela está feliz, se ela está muito eufórica. Se ela está eufórica, ela não está prestando em nada. Agora, se ela está triste, deprimida, ela está extremamente sensível. Qualquer palavra pode machucá-la. E isso serve para dentro de casa também. Às vezes o cônjuge chega muito triste, não teve um dia bom, chega em casa e a gente tem as palavras já bem salgadas, né, apimentadas, né, sem freios, e a gente acaba magoando o outro. Então devemos observar muito o nosso falar. Como estamos falando, o que estamos falando. Porque nem sempre é momento de dizer as verdades como a gente acha que elas devem ser ditas. E se a gente desenvolve determinada sensibilidade para o outro, que é a tal da empatia, nós conseguimos equilibrar o ambiente, não azedando, né, com o nosso verbo desequilibrado. Então, como não ferir? O sentimento, ele deve vir antes da própria palavra. Não ferir é o único jeito. A lição a ser aprendida é, vou repetir, mansidão, misericórdia, aceitação, compreensão, brandura, firmeza, disciplina. Se o seu coração está cheio disso, quando você for falar, ele já está desprendido de toda a aspereza que você possa perceber. Tá? Com simplicidade e sendo pobres nos defeitos e excedendo em valores do espírito. É assim que a gente vai conseguir ser brando. Com simplicidade, sendo pobres em defeitos e excedendo em valores do espírito. Executando com alegria os nossos deveres. Quais deveres? De pai, de mãe, de irmão, de filho, de genro, de nora, de sogra, de sogro, evitando contendas e principalmente as murmurações. Murmuração, o que é? Reclamações. A gente executa os nossos deveres reclamando? Sim, temos o velho hábito, o vício de reclamar. É um vício, gente. Então vamos observar. Quando a gente se pegar reclamando, fala, opa, parei. Tá? Até escreve como meta, não reclamar, deixar as murmurações de lado. É lição de casa, até mesmo para mim, tá? Deixar a murmuração de lado. Reclamar cada vez menos. Quando a gente se pegar reclamando, vamos agradecer. Agradecer por aquela experiência, agradecer por aquela pessoa que está nos dando trabalho, porque ela está nos ajudando a desenvolver as nossas habilidades espirituais. Então, falar bem é uma virtude do homem superior. Nós estamos aprendendo, nós estamos estagiando ainda, tá? Na qualidade da fala. Mas isto é uma meta a ser alcançada. E não um comodismo, tá? Porque eu não sou homem superior, eu não preciso fazer essa lição. Muito pelo contrário, porque eu tenho como meta ser um ser humano superior, eu vou me esforçar para adquirir esta qualidade. Infelizmente, nós somos pessimistas. Ah, não vai dar certo. É muito difícil, dá trabalho. Mas a palavra de Deus para nós, ela é sempre otimista. Sempre. E ele continua acreditando que podemos e vamos dar certo. Muito obrigada pela atenção. Apagar para mim, por favor. Então vamos mais uma vez nos interiorizando, nos recolhendo, acolhendo a lição que aqui foi colocada. Acolhendo que a promessa de Deus ela é sempre otimista para nós.
acolhendo que sempre teremos oportunidade de sermos melhores. Vamos agradecendo a toda a espiritualidade que nos assistiu e continua nos assistindo. E reunamos os nossos melhores pensamentos e sentimentos e vamos transformar em vibrações de amor. E que seja levado em todos os locais que aqui for mencionado. Vibremos intensamente, vibremos amor, paz. Vibração é energia de amor que sai do nosso coração. Se fortalece com a energia do companheiro do lado direito, do lado esquerdo, da frente, que está atrás. Ela toma conta deste ambiente. E esta energia forte de amor vai envolver toda a Terra. Vai envolver todos os locais que estão em guerras. Estas nossas vibrações vai envolver todas as famílias que sofrem contendas, intrigas, desequilíbrios. Vamos vibrando por todas as religiões que propagam o Evangelho de Jesus. Vamos vibrando, muita paz, muito amor a todos os hospitais, aos doentes do corpo e aos doentes da alma. Vamos vibrando intensamente pelos nossos lares, por aqueles que lá deixamos. Vamos vibrando por aquele caso difícil, aquela pessoa a qual não nos damos muito bem, que ela seja envolvida de muito amor. Vamos vibrando pelos nossos lares como santuário das almas, em esforço de renovação cristã. Vamos vibrando por esta casa que nos acolhe e todos os trabalhos aqui realizados. E vamos pedindo licença para vibrarmos muito amor por nós mesmos, para que continuemos perseverantes nesta caminhada de aprendizado. E assim, pedindo licença para encerrarmos, vamos agradecendo, dizendo com o nosso profundo sentimento de gratidão: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos àqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada.